Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Rádio Transamérica, tocando no seu coração. A paz do Senhor a todos vocês, amados ouvintes da Rádio Três Américas, e também a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal Pedras que Clamam no YouTube. Que a graça e a presença do nosso Deus cubram a sua casa e a sua vida neste instante. Que onde quer que você esteja, esta mensagem alcance o seu coração e renove a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Hoje o Espírito Santo nos convoca para um alerta e, ao mesmo tempo, um chamado de misericórdia. Vamos refletir sobre um trecho das Escrituras que poucos citam, mas que carrega um peso espiritual profundo e atual. E outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele havia feito por Israel. Juízes 2:10. O texto fala de um povo que perdeu a memória espiritual, esqueceu as bênçãos, os livramentos e as maravilhas de Deus, e assim, distanciados dele, mergulharam na idolatria, na autossuficiência e na decadência moral. Não é muito diferente do que vemos em nossos dias. Quantas famílias antes firmes na fé, hoje se afastaram. Quantos jovens, filhos de lares cristãos, se rendendo aos vícios, às ideologias contrárias à palavra e ao esquecimento de quem é o Deus verdadeiro. Por isso, o Senhor hoje chama a mim e a você para sermos os que preservam a memória dos céus na terra. Se você crê que Deus ainda age, ainda salva, ainda liberta e transforma, permaneça conosco até o final desta mensagem. Deixe o seu comentário aqui no chat ou nas mensagens da rádio. Diga de onde nos ouve ou assiste e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queremos orar pela sua vida e pelo despertar espiritual dessa geração. Amém? Se você está comigo até aqui, digite amém e compartilhe este conteúdo para que mais corações sejam alcançados. Amados ouvintes da Rádio Três Américas e queridos internautas do canal Pedras que Clamam, a palavra de Deus nos mostra que após a morte de Josué e de toda a geração que havia testemunhado os feitos do Senhor no deserto e na conquista de Canaã, uma nova geração nasceu. Porém, essa nova geração não conheceu o Senhor, nem as maravilhas que ele havia realizado. Eles cresceram ouvindo histórias antigas, mas não tinham experiências próprias com Deus. E porque não tinham intimidade com o Altíssimo, tornaram-se presas fáceis para a idolatria, para os costumes pagãos, para os desvios morais e espirituais que destruíram sua identidade como povo separado. Quando olhamos para os nossos dias, enxergamos o mesmo cenário se repetindo. Nunca se falou tanto sobre fé, mas nunca houve uma geração tão vazia de temor a Deus. Jovens e adultos trocando os princípios eternos por modismos passageiros, famílias abandonando os cultos em suas casas, igrejas se tornando apenas centros de entretenimento e a sociedade mergulhada num secularismo que faz questão de apagar a memória espiritual. Quantos filhos de cristãos hoje não conhecem nem ao menos uma oração? Quantas crianças crescem sem ouvir sobre o sacrifício de Cristo? Quantos jovens abandonam a igreja porque não enxergam nela mais nada além de tradições e palavras ocas? E o que é pior, muitos líderes espirituais se contentam em manter a estrutura funcionando, mas deixaram de transmitir o fogo do altar, a revelação viva da palavra e o temor do Santo de Israel. Estamos diante de um tempo profético, onde se levantou uma geração que não conhece o Senhor. Uma geração sem temor, sem limites, sem compromisso com a eternidade. Mas a responsabilidade de mudar esse cenário recai sobre mim e sobre você. Somos os atalaias desta época, os que precisam romper o silêncio, resgatar as verdades esquecidas e reacender o altar nos lares e nos corações.
A Bíblia diz, em Deuteronômio 6, 6, 7, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O ensino e o testemunho de Deus não podem se apagar de geração em geração. Se negligenciarmos isso, entregaremos o futuro nas mãos de uma geração que rejeitará o Senhor, e as consequências disso são gravíssimas. Por isso, hoje o Senhor chama a sua igreja a despertar. Ele levanta famílias para reacender a fé, levanta homens e mulheres para profetizar a salvação e levantar os caídos. Ele desperta ministérios adormecidos e chama os intercessores de volta para a torre de vigia. Você não foi salvo apenas para ocupar um banco na igreja. Você foi separado para ser referência espiritual na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança e na sua geração. Deus quer fazer de você um memorial vivo de que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se essa palavra está falando contigo, escreva aqui nos comentários: eu não aceito que a minha geração se perca. Declare isso profeticamente. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa acordar espiritualmente e seja você a tocha que ilumina a escuridão desse tempo. O Espírito Santo está buscando corações disponíveis, pessoas simples, mas dispostas a restaurar o altar. E o convite é para você. Se você sente esse chamado, permaneça conosco, pois na próxima parte vamos nos preparar espiritualmente para essa reconstrução. Amados ouvintes da Rádio 3 Américas e queridos irmãos e irmãs do canal Pedras que Clamam, o Senhor está falando conosco de maneira muito clara nesta mensagem. Se existe uma geração que não conheceu o Senhor, cabe a nós impedir que isso se perpetue. Mas antes de clamarmos pelos outros, precisamos colocar a nossa própria vida em ordem diante de Deus. A palavra diz, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Tudo começa pela humilhação, pelo reconhecimento de que muitas vezes deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Muitos de nós nos acomodamos, nos distraímos, permitimos que os valores do mundo infiltrassem nossas casas e ficamos calados enquanto a fé foi sendo esquecida. Hoje, Deus está chamando cada um de nós para realinhar o coração, confessar os pecados, abandonar os vícios espirituais e reatar a aliança. Não dá mais para viver de aparência, de religiosidade vazia, de agendas sem propósito eterno. A hora é agora. Se você sente que de alguma forma permitiu que essa chama diminuísse, que deixou de testemunhar, que se acomodou no conforto espiritual, este é o momento de pedir perdão, de dizer: Senhor, reacende em mim a paixão pela tua presença. Antes de orarmos juntos, quero te convidar a fazer um exame de consciência. Pergunte a si mesmo: tenho falado de Deus para a minha família? Tenho separado tempo para orar e buscar a face do Senhor? Tenho ensinado os princípios da palavra aos meus filhos? Tenho sido exemplo de fé onde passo? Se as respostas forem negativas, não se condene, mas também não adie mais. Hoje é o dia de recomeço, de voltar a ser aquilo que o céu espera de nós. Deixe aqui nos comentários ou envie para a rádio o seu nome, o nome da sua família e declare: eu decido reerguer o altar na minha casa. Se possível, se coloque agora de pé ou incline a cabeça onde estiver. Se puder, feche os olhos e se desconecte de tudo o que distrai. Vamos nos preparar para um momento de oração forte e profética, onde vamos clamar pela nossa geração e por um renovo espiritual em nossas vidas. Se estiver pronto, escreva aí: estou pronto para clamar. E vamos juntos, porque o céu está nos ouvindo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares algar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, nos colocamos agora como igreja viva, como povo escolhido e separado para glorificar o Teu nome. Clamamos a Ti, Senhor, porque reconhecemos que temos falhado. Temos permitido que a distração, o desânimo e os valores distorcidos deste mundo ocupem o espaço que deveria ser Teu em nossos corações. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que nos calamos, quando deveríamos ter testemunhado. Perdoa-nos pelos momentos em que as nossas casas ficaram em silêncio, enquanto vozes contrárias a Ti ecoavam pelos lares e pelas ruas. Reconhecemos que muitas vezes abandonamos o altar familiar, negligenciamos a oração e deixamos de transmitir aos nossos filhos o temor e o amor por Ti. Senhor, nós Te pedimos, reacende em nós a chama da Tua presença. Sopra sobre os ossos secos desta geração, levanta os que caíram, desperta os que dormem e traz de volta os que se perderam. Que a Tua misericórdia invada as casas agora. Que cada pessoa ouvindo esta oração pela Rádio 3 Américas e assistindo pelo canal Pedras que Clamam, seja agora tocada pelo Teu Espírito. Que haja cura para as feridas espirituais, que as correntes do medo, do pecado, da frieza e da indiferença sejam quebradas agora em nome de Jesus. Que as cadeias do conformismo e da incredulidade caiam por terra e que um novo tempo de avivamento comece a brotar em nossos corações. Senhor, visita as famílias que estavam divididas, os filhos que se afastaram da fé, os lares onde o Teu nome não era mais exaltado. Restaura os altares, Senhor. Traz de volta a memória espiritual que foi esquecida. Que cada casa se torne um santuário. Que cada pai e mãe se tornem sacerdotes no lar. Que cada filho volte a ouvir o nome de Jesus sendo proclamado dentro de casa. Pedimos também, Senhor, que levantes intercessores nesta geração, homens e mulheres que não negociam a fé, que permanecem firmes, que não se dobram diante das ideologias deste século, mas que sejam faróis, vozes proféticas, atalaias em meio à escuridão. Cobre as crianças e os adolescentes, livra-os das ciladas digitais, da confusão emocional, das mentiras que tentam distorcer sua identidade. Marca-os com o Teu Espírito, que sejam filhos e filhas de promessas, que testemunharão os Teus feitos e conduzirão outros à Tua presença. Senhor, pedimos que nenhum de nós aceite passivamente que a nossa geração se perca, que nos tornemos inconformados com o esquecimento espiritual. Que haja em nós sede da Tua glória, fome da Tua palavra, desejo pelas coisas do alto. Derrama sobre nós o Teu Espírito, como nos dias de Pentecostes. Sopra sobre as igrejas, sobre as casas, sobre cada ouvinte, sobre cada internauta. Que onde houver alguém ouvindo esta oração, que a Tua glória invada, que as lágrimas sejam derramadas e que corações sejam quebrantados. Declaramos profeticamente que esta geração conhecerá o Senhor,
que haverá avivamento nos lares, nos jovens, nos ministérios, nas ruas e que a memória espiritual será restaurada. Que o nome de Jesus será exaltado mais uma vez sobre esta terra. Assim oramos, entregamos e consagramos este momento a Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você orou comigo, escreva agora nos comentários: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E compartilhe esta oração, que ela chegue a cada canto onde uma chama precisa ser reacendida. Que momento precioso na presença de Deus. Eu quero agradecer a você, ouvinte querido da Rádio 3 Américas, e a você, irmão e irmã que nos acompanha pelo canal Pedras que Clamam. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, e que esta palavra não fique apenas em seus ouvidos, mas frutifique no seu coração e transforme a sua história. Se esta oração falou com você, se esta mensagem te despertou para um novo tempo, inscreva-se no canal Pedras que Clamam, ative o sininho para receber as próximas orações e deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais vidas que precisam ouvir a voz de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Envie pelo WhatsApp, pelas redes sociais ou marque aquela pessoa que precisa reacender a chama da fé. Você também pode acompanhar a programação completa da Rádio 3 Américas no aplicativo Rádiosnet ou pela sua assistente virtual Alexa. Basta dizer: Alexa, tocar Rádio 3 Américas. O link está na descrição deste vídeo para você acessar quando quiser. E antes de sair, deixe o seu comentário dizendo: a minha geração conhecerá o Senhor. Que essa frase ecoe nos céus e se cumpra sobre a sua casa. Fiquem todos na paz gloriosa do Senhor e até a nossa próxima oração. Deus te abençoe. Rádio 3 Américas, levando para você a melhor música gospel do passado.